Lucas, capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Então nós vemos aqui que Jesus, ele deu uma ordem para Pedro, né? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas nós vemos também que a opinião de Pedro, ela foi negativa, né? Ele disse para o Senhor: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então, por que Pedro ele respondeu assim? É porque a sua resposta ela estava fundamentada assim no fracasso da experiência anterior, não é? Pedro, melhor do que ninguém, ele sabia que o mar assim não estava para peixe, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele era um pescador experiente. Mas quando Jesus disse a ele, né, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes, o que Jesus queria dizer para Pedro? Ele queria dizer assim: Pedro, olha, lança a mão da tua experiência de pesca, abre mão das tuas lógicas, abre mão da tua forma de ver, de pensar. Por quê? Porque eu vou te ensinar muitas coisas, eu vou te abrir um novo mar. Irmãos, Deus, nós sabemos que Ele sempre trabalha com propósitos. Então, Jesus, Ele escolheu o barco de Pedro, assim, de uma forma seletiva. A palavra não diz se ali havia mais de 2 barcos, né? Aqui fala que Jesus, Ele viu 2 barcos junto à praia. E Jesus os escolheu sabendo por que Ele escolhia, para que Ele escolhia e também de quem Ele escolhia. Então isso significa dizer o quê? Que as escolhas de Jesus, elas têm um propósito. O Senhor não faz nada aleatoriamente. Ele sempre trabalha com propósitos. Então na nossa vida também, as escolhas que nós fazemos, elas não podem ser feitas assim de uma forma aleatória, de qualquer forma. Por quê? Porque se nós fizermos assim, é certeza que nós vamos correr sérios riscos de fazermos péssimas escolhas, que trarão assim consequências catastróficas para o resto da nossa vida. Então as escolhas, elas têm que ter seletividade, elas têm que ter uma razão, um objetivo e um propósito. E isso nós devemos aplicar assim em todas as áreas da nossa vida. Então Jesus aqui, ele tinha um propósito específico para Pedro. Era fazer dele um discípulo. Então Deus, irmãos, também, ele não te escolheu à toa, de uma forma aleatória. Não. Jesus, ele te chamou para caminhar com ele. E ele pegou a sua vida e incluiu nos planos dele. Por quê? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, o chamado de Jesus para você é o mesmo chamado de Pedro. Ou seja, fazer de você um autêntico discípulo dele. Então, nós vimos aqui, não é, que Jesus mandou que eles levassem o barco para o alto mar e lançassem as suas redes. Irmãos, por que o Senhor deu essa ordem? Porque era preciso assim que os discípulos trabalhassem mais um pouco, que eles tentassem novamente, que eles arriscassem mais uma vez. Nós não podemos simplesmente assim diante de um problema, de uma dificuldade, guardar as redes, desistir. Nós precisamos usá-las, não é? Tentar novamente, usar os nossos talentos, que eles devem ser colocados em ação. Então, isso subentende-se o quê? Que alguns milagres, eles dependem da nossa participação. Então, tem que haver ação humana e ação divina em conjunto para que as coisas extraordinárias aconteçam. Então, em algumas situações, não adianta a pessoa simplesmente ficar orando. Não, ela precisa agir.
Porque muitas pessoas querem assim, que Deus faça tudo sozinho. De fato, Ele já fez o que nós não poderíamos ter feito, que nem aqui no caso. Ele criou os peixes, mas pescá-los é conosco. Então, a nossa parte é pescar, é agir, não é? Mas como? De qualquer forma? Não, sobre a direção e a bênção do Senhor. Então, tudo o que nós fazemos sem Deus, sem a sua palavra, se torna infrutífero. Nós vimos que eles foram pescar, mas nada pescaram. Então, nós nunca podemos deixar Deus assim fora das nossas decisões. Porque nós só vamos ter sucesso, vitória, se Deus, se o Senhor e a sua palavra estiverem à frente. Jesus, irmãos, ele não poderia ter dado uma ordem aos peixes para que eles pulassem dentro dos barcos? Ele poderia, o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas seriam tantos os peixes que com certeza os barcos afundariam. Porém, o que ele fez? Ele deu uma ordem aos pescadores. Eles precisavam participar do milagre. Eles deviam fazer a parte deles, não é? Que era o quê? Desamarrar o barco, abandonar a segurança da praia, ir para o mar e lançar as redes. Então, a maior parte dos milagres, eles só acontecem com a nossa participação. Por quê? Para que nós saibamos que foi o Senhor quem realizou o milagre, mas com a nossa participação. Então, não há milagre sem que haja fé para se tentar mais uma vez. Então, nós não podemos desistir simplesmente quando a primeira vez não dá certo. É necessário fazer como eles aqui, os discípulos, sair da terra firme, se esforçar. E assim, né, como um dia Deus disse para Noé entrar na arca, Noé pela fé entrou. O Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche, o Senhor deu um comando, mas Moisés obedeceu. Como o Senhor disse um dia para Josué, passe esse Jordão, para Jonas, vá para Nínive, para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Então essas pessoas pela fé, sob o comando da palavra de Deus, eles agiram e consequentemente eles foram abençoados. Então hoje nós também, irmãos, nós podemos ser bem-sucedidos assim em todas as áreas das nossas vidas, mas não sem Jesus. Então você não pode iniciar algo sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, e depois isso não dá certo e você pedir para Deus terminar. É certeza, Ele não fará. E o que você tem que fazer? Você tem que começar de novo, aí sim, com a direção da palavra, com a direção de Deus. E aí sim, se você não puder terminar, aí o Senhor terminará. Então nós vamos ver aqui que a situação da pesca, ela mudou totalmente na segunda vez. Por quê? Porque agora havia a presença de Cristo, havia a sua palavra ordenando a pesca, e também havia o poder de Deus para que o milagre acontecesse. E para que o milagre acontecesse, também seria necessário o quê? A fé, que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a obediência dos discípulos. Então precisa haver a parte do homem e depois a parte de Deus. E aqui fala, né? Que Pedro disse para o Senhor, mas por que mandas lançarei a rede? Então a resposta de Pedro aqui, ela é interessante, né? Ele quis dizer, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Vamos dizer assim que Pedro estava dizendo para o Senhor, olha Senhor, por mim eu já desisti. Eu já sei que não vai ter peixe, mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E nós sabemos, né, que eles lançaram as redes e Pedro pôde contemplar as redes que voltaram abarrotadas de peixes. Então, lançar as redes sobre a palavra significa, sim, acreditar. É você ter fé e agir com confiança. Então nós precisamos, irmãos, ter essa fé
que mesmo os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nós precisamos ter essa fé que o Senhor fala, essa fé louca, que traz à existência o que não existe. Então, quando o Senhor nos mandar fazer algo, nós não podemos ficar questionando. Mas, Senhor, por quê? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser dessa forma, não é? Nós não podemos ficar questionando a ordem de Deus. Nós precisamos obedecer. Aqui nós vimos que Pedro, ele não ficou questionando, mas Senhor, olha, eu estou cansado, não é melhor ir amanhã? Hoje eu já fui, agora já amanheceu, vou para casa. Não, Pedro obedeceu, ele voltou para o mar. Irmãos, e por que nós temos que obedecer? Porque o Senhor, ele sempre sabe o que faz. E muitas vezes o Senhor nos manda fazer coisas assim que nós nem achamos que sejam lógicas. Mas Ele nos manda por quê? Porque Ele quer nos ensinar a viver por fé. Rodear uma muralha não é uma coisa assim lógica, não é? Mas Josué rodeou e ele as viu ruir. Abraão também demorou não sei quantos anos para ter um filho e depois Deus o pede em sacrifício. Parece ser uma coisa ilógica, não é? Mas Deus, irmãos, Ele sabe tudo o que Ele faz e muitas vezes Ele quer nos ensinar a viver por fé. Vamos ver o que fala em João 17:17. A palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem força transformadora, ela é poderosa, mas é preciso que ela seja colocada em ação. Então não adianta você vir aqui, ouvir a palavra, não é? Ouvir a direção que Deus está te dando e simplesmente sair e não agir, não é? Que nem eu disse, Deus ele faz a parte dele, mas primeiro nós temos que fazer a nossa. Então nós vimos aqui que Pedro, ele cumpriu a palavra que o Senhor deu a ele, a ordem que o Senhor deu para ele. E diante da força da palavra de Deus colocada em prática, ela resultou numa pesca abundante. Pedro, ele não tinha ainda experimentado o poder de Deus. Ele o conhecia de ouvir falar, assim como Jó também disse um dia, não é? Que conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de tudo o que ele passou, ele disse: agora sim, meus olhos se abriram, agora eu te vejo. Então só vive o milagre, irmãos, quem enxerga Jesus com os seus próprios olhos. Quando você conhece Jesus, porque alguém está falando dele para você, é certeza que o Senhor está fazendo os milagres na vida dessa pessoa. Mas quando você conhece Jesus, porque ele, assim, com os seus próprios olhos, é porque ele está fazendo os milagres na sua vida. Então nós não podemos conhecer assim a Deus simplesmente de ouvir falar. Nós precisamos ter experiências com Ele. Nós precisamos viver os milagres sobrenaturais. Então nós vimos aqui que Jesus, ele mudou o quadro, não é? Ele mudou a história. À noite, eles pescaram a noite toda e nada pegaram. Mas um novo dia amanheceu e tudo foi diferente. A palavra de Deus diz, né, que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E lá no Salmo 30, versículo 5, também diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, eu estava meditando nessa palavra e eu perguntei ao Espírito Santo, mas eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixe? E onde é que estavam esses peixes? Não é que depois eles pescaram tantos? E o Espírito Santo me respondeu assim, que os peixes, eles estavam onde sempre deveriam estar, ou seja, no mar. Os peixes, eles sempre estiveram ali. A questão é que, onde o Senhor está, né, não somente o vento e o mar lhe obedecem, mas também as aves dos céus, os seres terrestres e os peixes do mar. Então, sob a ordem do Senhor, o milagre aconteceu. Vamos então comparar assim
a primeira vez que eles foram pescar. Pedro, ele foi sem Jesus. Ele usou os seus conhecimentos de pesca. Ele usou a força do seu braço. Ele foi cheio de si. Ele tinha experiência de pescador. E ele foi no poder da rede. Mas tudo isso resultou em nada. Não é? Foi uma pescaria infrutífera. Na segunda vez, ele foi com Jesus. Ele foi debaixo de uma palavra profética, né, do próprio Deus. O Senhor deu uma palavra, deu um comando e ele obedeceu. Ele foi pelas mãos do Senhor, ele foi cheio de Deus e ele foi pelo poder de Deus. E nós vimos que a pesca foi maravilhosa. Então, irmãos, que grande lição assim que nós aprendemos nesses versículos, né? Que quando nós julgamos assim, que tudo está perdido, que tudo está encerrado, que tudo está acabado, os pescadores aqui, depois de tentar pescar a noite toda e nada pegarem, eles julgaram que tudo estava perdido, que a pesca daquela noite já havia se encerrado. A palavra diz que eles estavam lavando as redes. Mas Deus, irmãos, Ele vem nos conscientizar de que ainda nós podemos fazer muito mais, mas não sozinhos, mas tendo assim em nós a presença de Deus, a sua palavra e o seu poder. E tudo isso aliado ao quê? A nossa fé e a nossa disposição para obedecer. Então isso mostra, irmãos, que sem Deus a situação ela é assim, ela é desanimadora, ela é infrutífera, ela é frustrante, ela é sem solução. Mas, sob a direção da palavra de Deus, né, quando Deus nos dá uma direção do que nós precisamos fazer, é certeza que a situação ela é transformada de fracasso em vitória. Então, nós vimos aqui, né, que eles nada pescaram, mas quando o Senhor deu um comando a eles, deu uma palavra para eles, e eles obedeceram, tudo se transformou do fracasso em vitória. Então, irmãos, tudo o que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos sempre buscar a direção de Deus. Nós não podemos fazer nada assim aleatoriamente, da forma que nós achamos. Nós não podemos agir com a força do nosso braço. Nós precisamos agir sempre sobre o comando da palavra de Deus. E aí sim, é certeza que a vitória virá. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Sim.